Olá, eu sou Tatiana Pires, editora da revista Bem-Estar, e recebemos hoje no nosso podcast o artista plástico e escritor Jocelino Soares. Olá, seja Olá, muito bem-vindo. muito obrigado, um prazer estar aqui, Tatiana. Que bom. Vamos começar contando um pouquinho da sua história com as artes plásticas. Como que tudo começou? Bem, eu morava na roça, trabalhava na roça, desculpa, e, e aí os primeiros desenhos foram nas paredes das casas com o carvão de fogueira, né? E aí eu senti que aquilo poderia virar alguma coisa, mas não me tornar um artista, não, que aquilo foi um tipo de um comichão, assim, uma coisa que inicia, né? Mas isso já faz um tempinho. E aí, em 1974, eu passei a frequentar a Escola de Arte Juvenil da Casa de Cultura, onde anos depois eu vim a ser o diretor. À época era a escritora Dinora do Vale, a diretora, né? E aquilo me serviu de muita ajuda, porque me colocou em contato com outros artistas de teatro, literatura, enfim, escritores. E aquilo, então, deu um impulso, né? E eu falei, bom, eu acho que é por aqui que eu devo seguir. E aí, então, passei a desenvolver os primeiros desenhos, a princípio com o carvão, e depois com esse o carvão que eu digo é o crayon, que é um lápis especial, e com o bico de pena. Isso lá no início ainda, né? Muitos anos depois é que eu fui passar para o óleo sobre tela, isso lá em 88, e aí eu não parei mais. Ah, que legal. E do carvão, na Hum, parede, no tempo da roça, você passou por todas essas sim, como que a gente diz? Técnicas, né? Passou isso, por essas sim, técnicas. E sim. agora, recentemente, você voltou de novo, né? Voltou de novo, é ótimo. Mas voltou pro bico de pena. Por Sim, que essa volta? O que que ele tem de diferente dos outros? então, Explica aí pra gente. 30 anos depois, olha, 30? 30 anos depois, ficou lá esquecido num cantinho assim, né? Lá no fundo da alma tal. Eu nunca mais pensei no bico de pena, né? Bico de pena é porque é uma penazinha que você desenha com ela muito pequenininha e tal. E é o nanquim, né? Que você cobre o desenho com o nanquim. E, e agora, recente, 6 meses para cá, nem isso, né? É, eu sonhei um dia que estava desenhando e acordei e falei assim, por que eu não volto? Vamos ver como é que tá, né? 30 anos depois, imagina a mão, né? Tá com uma outra pegada, tal. E aí eu comecei, né? O primeiro desenho que eu fiz foi a casa onde eu nasci, na Fazenda São Miguel, lá em Neves Paulista, que inclusive ela existe ainda. Aí eu fui até lá e desenhei a casa, né, a bico de pena. E aí eu não parei mais. Aí estou fazendo o óleo, né, o óleo sobre tela e os desenhos, principalmente retratos. E conta, como tá sendo essa experiência, assim? Teve uma emoção aí envolvida de ter Sim. voltado, né? Onde morou há tanto tempo, de onde você Essa veio? é. Eu voltei lá para fazer essa ligação, sabe? Né? Porque a infância é uma coisa fantástica, né? A gente está sempre lembrando, é um aroma, né? Um cheiro, um sabor que você sente, né? Você está sempre voltando. E essa volta para mim, né? Foi realmente voltar lá no tempo, né? E claro que não foi exatamente naquele lugar, mas que você volta e aí foi um recomeço, mas um recomeço mais aprimorado, né? Porque o tempo passou, né? A época, então, eu tinha 30 e poucos anos, né? Hoje eu tenho 68, bem vividos. Mas isso está me trazendo assim uma alegria muito grande, porque eu sinto que, embora houve esse
espaço de tempo, né? Mas parece que eu continuei fazendo, porque eu percebo que o óleo me ajudou, né, a completar o bico de pena. Certo. E nesses 6 meses aí de produção, você já está comercializando ou você pensa em fazer alguma exposição Não, com não. esse trabalho ou é só algo Assim, pessoal eu mesmo? estou comercializando os retratos. Retratos, sim, Retrato né? assim. É. Mas eu estou desenhando paisagens e que ainda não pensei o que fazer com isso, Ah, tá. né? Eles estão brotando. Por enquanto, aí é ainda uma imersão nesse bico de pena, não é? Então, esse retrato, se alguém aqui estiver nos ouvindo, nos assistindo, tiver o interesse, quiser um Claro, se retrato. quiser um retrato, sim. E o interessante é que estou conseguindo. E eu busquei sempre a perfeição, porque retrato é a perfeição, né? Claro, com um toque artístico, um toque seu, né? Uhum. E está ficando muito legal, muito, muito mesmo. Eu estou muito satisfeito. Ah, que bom, É, né? E é bom que o público aí fica o convite, né? Para sim, quem por quiser. favor. E eu queria te perguntar também que é uma coisa muito marcante, assim, né? Você acabou sendo famoso, você quando Não, famoso pensa não, não, em não, não. girassóis, Ah, pensou em pois girassóis. é, pois é. Conta essa relação, por que o girassol? Então, ó, quando eu morava. Ainda ontem eu participei de uma. Porque eu vou nas escolas, né? Eles me convidam porque eles passam a trabalhar a minha obra. E aí, quando eles finalizam o projeto, né? Eles me convidam para o encerramento. E aí, uma criancinha lá tá lá no Laerte Teixeira da Costa, que é uma escola infantil. Ela levantou a mãozinha e falou assim: Por que você gosta tanto de girassol? Aí eu disse: Não, eu gosto de todas as flores. É que o girassol, ele me encantou sempre, né? Desde que eu morava na roça, em frente às casas, as colônias. Você sabe o que é uma colônia? Não, Não, não. não. Faço uma vaga ideia, mas. Era assim, as fazendas todas produtoras de café. Imensa. O que você vê hoje de cana, passa isso para o café. Era só café. Era assim, milhões e milhões de pés de cafés. E aí, para cuidar disso, tinha que ter os funcionários, os empregados, mas eles não eram empregados. Eles moravam na casa e as casas de colônia é uma casa ao lado da outra, né? Então, em frente a essas casas, as mulheres plantavam flores, né, para embelezar ali a frente da casa, dálias, rosas, enfim, lírios. E, e eu gostei sempre de plantar o girassol. Então eu sempre tinha lá 1 ou 2 pés de girassol. E aí, em 94, eu não conhecia uma plantação, porque aqui era muito raro, aqui não tinha na nossa região. Em 94 eu fui fazer uma exposição na Itália e saindo do aeroporto em direção à cidade que é Fondi, né, passava por Roma e depois descia para Fondi. Eu vi uma plantação de girassóis, isso era a tardezinha. Meu Deus, aquilo assim, eu fiquei muito emocionado de ver. Pedi para parar e eu fui lá no meio. Só que eles não são de vida terra e a pedra, enfim, eles não crescem muito. 1,5 metro no máximo, né? E aqui, a partir de 96, um empresário, um fazendeiro ali na Vila Azul, que hoje já virou, né, Ponto turístico, né? ponto turístico, né? E ele plantou e falou: Ô Jocelino, olha, eu plantei, eu tenho girassol lá na minha fazenda, vai lá ver. Aí eu fui, aí eu fiquei enlouquecido, né? Mas aí, só voltando, então, quando eu vi a plantação lá na Itália, eu cheguei aqui e comecei a plantar, a pintar a plantação, porque eu não sabia como era uma plantação de Só sabia girassóis. que eles Só sabia que era uma, né? pequenininhos ali na frente de É casa. isso, mas não milhões, né? E aí então eu passei a desenvolver esses milhões de girassóis. Certo. Tem ideia de quantas obras? Ah, não, não tem, não Foram tem. tantas que não faz nem ideia. Muitas, muitas.
Desde então, de 94, imagina, já vai 30 anos. É, 30 anos. tem tempo. E aí tem uma coisa aqui que é bem interessante, que eu queria que você contasse pra gente, a respeito da associação que ela chama Assaciação. Associação. Associação é a saciação, né? É saciação? Saciação. Isso. É a É associação de saci. sociedade, Ah, amigos interioranos e cuidadores de sacis. muito Né? bem. E é algo curioso. Isso eu tinha isso desde criança lá morando na roça. Eu cuidava de sacis porque um senhor que mudou-se para São Paulo na época do êxodo rural, né? Eles foram para São Paulo e ele pediu para que eu cuidasse da criação de sacis dele. E no início imagina, criar sacis, né? E aí então eu passei a cuidar dos sacis, e aí quando eu vim para a cidade, que entrei para a polícia militar, aí eu fui para São Paulo e ficava muito difícil. Então eu os trouxe aqui para a Mata do Ipa, que hoje é a floresta do Noroeste Paulista. Uhum. Então eles estão todos ali, na floresta do Noroeste Paulista. Sim, e tem um grupo que Sim, se encontram para falar disso. isso. Lá em 2002, 2003, o Zé Carlos Pontes, o Zé Galinha, ele escreveu um livro a respeito da minha criação. E aí tomou assim, uma proporção que eu até nem gostaria, porque aí passou a ser muito visitado, e aí é muito complicado lá cuidar dos bichinhos. E você cuida até hoje? Sou cuidador? Até hoje, até hoje. É porque é do folclore, né? Para mim é muito curioso. É algo que me desperta interesse. Quando você conta da sociedade, né, que tem em volta disso, as pessoas também ficam curiosas. Sim. Te pedem para ir conhecer. Inclusive, eu não faço parte porque eu não gosto muito de carnaval, né? Eu não gosto muito daquela muvuca, daquela bagunça. Mas tem o bloco, né? O bloco do Saci, né, que ele inicia aí o carnaval, inclusive teve agora, né, recente. Tem uma turma boa ali. Eu não vou porque eu sou caboclo, enfim, né? Mas eu respeito, eles querem. Não, você não vem, você não vai comprar. Não, né? Eu gosto de ficar mais no meu cantinho e tal. Mas eu cuido. Inclusive começou a nascer. Eles plantaram ali próximos soja e mandioca e cana transgênica. E aí eles começaram a comer, né, sem saber e tal. E aí começou a nascer saci de 2 pernas. Olha! Mas a perna é uma cartilagem, sabe? Não é uma perna mesmo, né? Como então, se fosse... aí nós temos um amigo que ele é vascular, o Dr. José Ronaldo Esteluto. Com 2 dias ele tem que ir lá e corta. Como se corta? Hoje acho que é proibido cortar orelhinha e rabinho de cachorro, né? Sim. Mas tem que cortar porque fica aquilo ali só atrapalha. Entendi. Entendeu? E assim, caboclo, como você acabou de se definir. Com muito orgulho. Artista plástico. Com muito orgulho. E escritor. Também. E você acabou de mencionar que foi policial militar. Isso. Conta essa história, essa fase da sua vida. Como é que foi? Quantos anos você ficou na polícia? Como foi essa sua experiência? Posso só contar assim um pouquinho do escritor? Assim que é bem rapidinho? Sim, claro. Porque tem a ver com o diário. Sim, tem claro. a ver aqui com o diário da região. Eu ia voltar pra escrita, mas vamos de escrita. Depois a gente volta pra polícia. Bom, em 2007, o Milton Rodrigues era editor-chefe aqui, né? E ele estava fazendo uma pesquisa junto com um outro jornalista também aqui, lá na Hemeroteca, na Casa de Cultura, onde eu era o diretor. Aí ele chegou para mim e falou assim: ô Caboclinho, a gente se chama de Caboclo, né? Porque ele é aqui também aqui
Tanabi. O meu tinha de um distrito eu estou tentando lembrar ali. Eu passei outro dia ali em frente. Bom, e... Ecatu? Ecatu, muito bem. E aí ele falou, Caboclinho, você podia escrever lá uma crônica para o jornal, né? Uma vez por semana e tal. Eu falei, você tá doido, rapaz? Eu não escrevo nem carta, imagina. Não, escreve sim, eu gostaria que você escrevesse e tal. Aí eu escrevi uma crônica e não mandei para ele. Aí ele voltou lá para tornar a pesquisar lá na hemeroteca. E aí? Eu falei, eu escrevi, tá aí. Aí ele deu uma olhada e já mandou pro e-mail dele aqui, do jornal. E falou, eu quero que você escreva a cada 15 dias. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a escrever. Algum tempo depois, me veio, né, uma intuição de escrever o primeiro romance. Cometi o primeiro romance, né? Clara, um romance caipira. E aí, assim que terminei, as pessoas gostaram muito, né? Teve uma repercussão muito legal entre os leitores. E aí eu escrevi o segundo, que foi Júlia, a Louca da Aldeia, que é uma indiazinha loira de olhos azuis, né? Isso aconteceu em 1924, porque o engenheiro Ugolini foi com um pessoal para medir umas terras do lado de lá do Rio Paraná, no Mato Grosso. E quando eles adentravam as florestas, eles captavam as índias, não só o grupo do Ugolino, mas todos que adentravam, eles raptavam as índias para ser escrava sexual. E aí, quando eles terminavam lá o serviço, eles abandonavam a Índia e, invariavelmente, a Índia estava grávida. E aí, quando nascia a criança, a Índia era aceita na tribo, só que aquela coisinha não. Porque não... E aí ele era criado dentro de jacás, que é um balaio, né? E depois depois que ele ficava adulto, ele ia cuidar da sua vida, tal, mas era sempre não aceito pela tribo. E essa índiazinha também foi fruto de uma mãe que foi escrava sexual, e aí a história se desenvolve. E temos aí... E aí eu lancei agora, completando 50 anos, né? 50 anos de pintura, completei agora em novembro, e aí fizemos uma exposição no shopping, no Rio Preto Shopping, e com o lançamento do terceiro romance, que é o No Sertão dos Inácios, né? Que o pessoal tem falado muito bem dele. Conta um pouquinho uma sinopse dele pra gente. Tá. Ele começa em 44, na Itália, na época do Duce, né? O Mussolini, né? Que era o comandante em chefe. E a irmã dele, que era uma freira, ela foi... o Duce pediu para que ela escolhesse 3 pessoas, que é um maçom e de mais 2 vertentes, para que trouxesse para o Brasil uma encomenda. E para não cair na mão dos aliados. E aí então começa toda a trama para trazer essa encomenda, que aí ela é colocada numa torre de igreja, que derrubaram a igreja e só ficou a torre lá em Neves Paulista, que é a minha terra natal. Uhum. E por que está essa torre lá? Ela está no meio do nada, sabe? Uma linda torre da igreja, e embaixo dela, a 7 metros, tem alguma coisa enterrada ali, que eles trouxeram aqui e enterraram para que não caísse na mão dos aliados. E aí desenrola. E aí a história se desenrola com 330 páginas, mais ou menos. Certo. E o seu... Só te cortando, desculpa. Imagina. Mas eu já comecei o 4º romance, que é A Bailarina de Tango. Já está produzindo, então. Produzindo. Eu estive recentemente com esse meu amigo médico, o Ronaldo Esteluto. Eu fui para Buenos Aires para pesquisar
sobre a dançarina de tangos, né? E já estou trabalhando. Está produzindo o quarto livro. O quarto livro. E ainda falando como o escritor, você começou lá atrás, por insistência do Miltinho, né? Do Isso Milton devo a Rodrigues. ele sempre. E ainda escreve hoje, né? Os leitores do Diário acompanham suas crônicas. Isso. E sempre pautadas na temática caipira. Eu faço muita questão disso. E porque conta pra gente esse seu amor na escrita, na arte, pelas suas raízes, né? Muitas pessoas acabam, quando a gente vai para a cidade grande, às vezes até é de uma cidade pequena, vai para São Paulo, vai para outro país, acaba esquecendo, né, das raízes. E você faz questão de ter isso em todas as suas temáticas, né? Então, você não pode perder nunca essa raiz, né? Desculpa, mas olha, me emociono sempre. Tanto é que amanhã, sexta-feira, dia 1º, eu estou indo para São Paulo receber o Prêmio Inesita Barroso devido a esse cuidado, a esse carinho que eu tenho com a causa caipira, não é? Quando eu comecei a escrever, ainda falei para o Milton, Milton, eu vou... Ele falou, fala o que você sente, fala aquilo que você viveu, porque segundo o Tchekov, né, para falar do universo, comece falando da sua aldeia, né? Então eu falo só da minha aldeia e para mim é muito fácil, ela brota, né? Claro que eu falo de outras coisas também, mas na maioria eu estou falando da minha aldeia, falando da minha gente, sabe? Falando dos viveres e dos saberes do caboclo. Você tem ideia, por exemplo, eu falo para você, Tatiana, tá aqui o pão já enrolado, você nem precisa amassar, não precisa... Tá aqui o pão, eu preciso que você asse esse pão aí nesse forno. E é um forno a lenha. Você vai ficar perdida. Como é que eu vou fazer isso? Quanto tempo eu vou deixar ele Quanto ali? tempo? Como é que é isso? Tem que virar? E a mulher da roça ia passando da mãe para a filha, da filha para outra filha, para outra... Enfim, aí você tem que colocar a lenha lá dentro, bota fogo. E que hora que eu vou tirar essa lenha, vou tirar esse fogo para colocar o pão? Né? Isso são segredos, não segredo, mas são coisas assim que só quem viveu na roça para saber. Isso você aprendeu sem que ninguém tenha te falado, né? Por exemplo, que hora que está bom então para tirar o fogo, né? É a hora que a parede do forno esteja branca, de tão quente ela fica branquinha. Aí você tira com uma vassoura de guanchuma, que é uma erva que dá no quintal. Você faz uma vassoura, né, para tirar. Aí você tira as brasas, tira tudo que está lá dentro e fica limpinho. Bom, mas e a temperatura? A temperatura, você pega uma folha de bananeira, uma tira da folha da bananeira e joga lá dentro. Se ela fizer assim rapidinho, é porque está muito quente. Agora, se ela for devagar, está no ponto. Aí então você coloca os pães, né, lá dentro, como a gente vê os pizzaiolos fazendo, né? Colocando, né, leva até lá e tira. E quanto tempo vai ficar lá dentro? Aí quem manda aí vai ser o seu nariz. Porque quando brota aquele aroma de pão fresquinho no ar, está na hora de você tirar o pão. Entendi. Então é uma forma de não deixar a história morrer, isso. Né? De passar. Gostaria que o senhor dissesse assim, qual que é o objetivo? Se puder resumir assim, o seu objetivo de continuar mantendo essas suas raízes. Então, se eu falar para você que eu tenho um objetivo, eu não tenho objetivo. O meu objetivo é falar das coisas do caipira. Por exemplo, quando eu morava na roça e comecei a frequentar a Casa de Cultura, eu sofri com a minha identidade, sabe? Porque eu chegava na Casa de Cultura, eu era tratado como um caipira, sabe? Nossa, aquilo me doía tanto. As pessoas nem ligavam para mim, sabe? Porque eu
cheguei, esse cara, ele mora na roça, né? Aí eu voltava para a roça, né? Que vinha à noite, voltava para a roça, no outro dia o pessoal lá da roça não me tratavam bem porque... Tava querendo sair de lá. Tava querendo sair, não é? Então... Foi complicado, então. Muito complicado, não é? Mas hoje eu vejo assim que foi uma coisa muito boa eu ter seguido aí para falar do caipira, né? Para falar dessa... E o caipira, segundo Antônio Cândido, né? Quem nasce no litoral são os caiçaras, quem nasce na capital são os urbanos, não sendo da capital e nem do litoral, nós somos todos caipiras. Sim. Mas não aquele caipira do Monteiro Lobato, que é aquela coisa tosca, troncho, preguiçoso, indolente, e que, aliás, no conto que ele escreve... Era antigamente, né? Era só visto, por isso que as pessoas... essa pecha do caipira... É uma questão de... Ele passou a negar, o caipira passou a negar aquilo que o Monteiro Lobato escreveu. Né? Não, eu não sou isso. E realmente não é. Não é? Não é e nunca foi, e né? Nunca foi. Por exemplo, o Dr. Domingo Braide escreveu O Médico do Sertão, que inclusive eu tive a honra de fazer a apresentação. E aí, Dr. Marculino Braide escrevendo O Médico do Sertão, quer dizer, é um caipira. Mas é aquele caipira do Monteiro? Não, é a nossa região que é chamada de caipira. E aí quando você... mas fala porta, horta. E qual é o problema? Por exemplo, há 30 ou 40 anos atrás, a gente falava assim, esturdia, arriei meu bai e fui campear um marroá que ficou de arribada lá no meio do carrascar. Não entendi, foi nada. Tá vendo? É o nosso dialeto que está se perdendo. Sim. E que já se perdeu até. Porque eu sou um dos poucos a brigar com isso, né, a lutar. Outro dia, eu arriei meu cavalo e fui procurar um boi que ficou perdido lá no meio do mato. Esturdia, arriei meu bai e fui campear um marruá que ficou de arribada lá no meio do carrascar. Olha, que lindo! Né? E você falava isso normalmente com as pessoas. Um pouco antes de meu pai morrer, ele estava mexendo a mão assim. Eu falei, ué pai, o que é isso? Né? Eu achei que fosse até mal de Parkinson, né? Uhum. Ele falou para mim, é cestro. E eu nunca tinha ouvido a palavra cestro. Aí eu fui lá no dicionário caipira, né? E estava lá cestro, mania, cacoete. Então, olha só, né, que é o nosso dialeto e que foi se perdendo e que eu nem sabia também, como não sei um monte de coisas. Entendi. Então, vamos voltar agora para a Polícia Militar. A Polícia Militar, a minha querida Polícia Militar. Como foi sua atuação? Foi de quando a quando? Então, eu entrei na Polícia Militar em 77, aí eu fiz a escola aqui. E nós fomos mandados para São Paulo, eu fiquei trabalhando lá 1 ano, né? E depois eu consegui a transferência para cá, né? Agora você imagina então, né, a sensibilidade, né, de artista, né? Ter que enfrentar... Bem diferente, né? Muito. Lá em São Paulo. Uma profissão sua da outra. Lá em São Paulo eu trabalhei... na viatura, né? E aí na rua mesmo. Na rua. De madrugada você enfrentar... E se bem que naquele tempo era um pouco diferente de hoje. Mas era, sabe, não era brincadeira, né? Enfrentei, assim, tiros. Embora eu nunca tenha dado um tiro, né? Mas já teve locais. Aí já tive em locais em que foi preciso, tal, né? E aí depois eu vim para Rio Preto, daqui eu fui transferido para Catanduva, de Catanduva para Novo Horizonte. Aí fiquei mais 1 ano lá e depois voltei para cá e vim trabalhar no trânsito, que era ainda quando tinha os guardas de cap branco, né, que hoje também só está na memória. E
E aí o comandante achou que eu tinha sensibilidade para dar aulas nas escolas sobre trânsito. E aí depois, em 97, eu fui para São Paulo, eu e o Pires, para fazer um curso do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Nós trouxemos esse curso para Rio Preto e que está aí até hoje. Uhum. É um curso muito legal, mantido pela Polícia Militar. E que você trouxe, Que né? nós trouxemos. Eu tenho esse carinho pelo projeto, porque nós é que o trouxemos para cá. Então, por mais que, assim, o seu perfil, não sei se seria a palavra certa, perfil, a sua característica, né, mais sensível, voltado para artes, também teve essa fase de policial militar. O senhor também tem, qual o sentimento, assim, por essa fase da sua vida, assim? Olha, você sabe que em 85 eu estava trabalhando no trânsito, aí chegou uma pessoa e falou para mim, ô Jocelino, aquele senhor quer falar com você. Eu falei, pois não. Aí ele se apresentou, ele era um norte-americano, né? Ficou sabendo que eu mexia com arte, que era artista e tal. Aí ele falou para mim, à noite eu vou lá então na sua casa para conhecer seu trabalho. Aí ele foi, na saída ele falou, eu vou ligar para Ruth Gershon lá em Nova York para ela vir conhecer o teu trabalho. Eu falei, tá bom, né? Então tá, né? 3 dias depois estava aqui a Ruth Gershon do Maltese Museum para conhecer a minha obra, e foi quando então a imprensa descobriu o artista. Aí saiu nas televisões, né, nos jornais, e tudo começou com uma matéria do Diário da Região. Que legal. E trabalhando na rua, conheceu... Uma história sua parece que está muito ligada à outra, né? Uma coisa que te levou... Sim, tem essa costura, não é? Muito interessante. Foi muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Não é? E vamos falar de uma outra temática, rádio. Você tem um programa de rádio, né? Sim. Que só toca música caipira. Sim. Quando nós iniciamos agora os 2 últimos mandatos, né, do Edinho, que começou em 17, em janeiro de 17, me chamaram lá na rádio, olha, nós temos aqui um programa para você, nós queremos que você apresente. Eu falei, como é que chama o programa? Ele falou, Café com Viola. Eu falei, tá feito. Eu falei, mas é só música, só moda raiz. É moda, não é música. Para mim é moda. Não, é moda, é moda. Então, eu tô lá até hoje. E aí, ao final de cada programa, eu leio uma crônica publicada aqui pelo Diário da Região. Que bacana. E olha, claro que é um nicho, né? Mas assim, tem um nicho grande de pessoas. Por exemplo, ainda ontem, uma pessoa veio falar comigo e falou assim, olha, eu passei a ouvir o teu programa, e aí ela começou a chorar. Eu ouço o teu programa porque, a minha mãe era da roça, e ela ouvia a Rádio Nacional de São Paulo, como você fala, nas tuas crônicas. E aí ela passou a ouvir também o meu programa por causa disso. Olha que legal. Não é? Então tem sempre um ouvinte que tem um motivo para ouvir a rádio. Né? Isso é muito legal. Sim. Convida as pessoas, né? Divulga para quem não sabe. Tá bom. É das 6 às 7 da manhã, né? na Rádio Educativa 106.7, Café com Viola. Terei imenso prazer em saber que você vai estar me ouvindo. Ô, Jocelino, e você vai ser homenageado, né, com o Prêmio Inesita Barroso pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como é esse sentimento? Eu fiz terapia durante muitos anos. E aí, durante a terapia, o terapeuta disse, olha, teu ego ele não pode ser inflar e depois desinflar como se fosse uma sanfona. O meu ego é desse tamanho, né?
E quando acontecem coisas boas, ele fica desse tamanho. Quando acontecem coisas ruins, ele também fica desse tamanho. Então, claro que é uma grande satisfação, né, receber um prêmio desse. Foi uma indicação do deputado Itamar Borges, mas que passa por uma comissão, né? Eu tive que mandar currículo, mandar uma série de material para lá, para passar nesse crivo, né? Eu sinto assim que é um momento especial da minha vida, né? Por tudo que está acontecendo. E por eu cada vez mais voltar às minhas origens, tanto é que dá resultado, né? Tá aí o prêmio para fechar com chave de ouro. Muito bem. Parabéns pelo prêmio, por todo o seu trabalho. Foi uma delícia te receber, ter esse bate-papo aqui, né, no podcast da Revista Bem-Estar. Eu estou muito feliz mesmo pela nossa conversa. Quero te agradecer pela disponibilidade e deixar, se você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo, para falar sobre os seus trabalhos, está aberto. Então, eu acho que a gente tem que agradecer sempre, sabe? E principalmente ter a humildade de saber que eu comecei lá abaixo, a nossa família vivia abaixo da linha da pobreza, morando na roça. Era uma coisa horrorosa. Mas que você vai evoluindo de degrau em degrau, né? Eu sinto que ainda falta muitos degraus para que eu chegue aonde eu imagino chegar, né? Mas aonde eu estou, e se tudo terminasse hoje, para mim já estaria bom, estaria ótimo. Eu fiz por merecer em chegar até aqui. Que bom. Muito obrigado. A gente encerra por aqui esse bate-papo muito gostoso com o Juscelino Soares e convido vocês para, na próxima edição do podcast, estar nos ouvindo.